fática e processual. Vamos lá, explicando como se eu fosse um garotinho de 3 anos. Renato, você precisa perder tempo para demonstrar que você é mais fraco do que uma grande empresa multinacional? Não. Então, Renato, os próprios fatos demonstram que você é a parte mais fraca. Então, a vulnerabilidade seria a fática. Ah, Renato, beleza, aprendi, entendi. Agora vamos para a diferença de hipossuficiência que você argumenta ser processual. Aí como se eu tivesse 2 anos. Hipossuficiente é o consumidor que não consegue comprovar o seu direito. Foi a definição que eu dei para vocês no início de tudo. E como o consumidor que não consegue comprovar o seu direito é categorizado como a parte mais fraca, vocês vão pensar o seguinte: espera aí, comprovação de direito guarda relação com produção de prova. Produção de prova é uma matéria mais atenta a processo civil. Então, quando o Renato dita para mim que hipossuficiente é o consumidor que não consegue comprovar o seu direito, eu vejo que a vulnerabilidade é fática, eu não preciso perder tempo para mostrar que você é mais fraco do que a empresa tal, enquanto que a hipossuficiência seria processual, porque guardaria relação com produção de prova, que foi o primeiro conceito que ele deu para mim, e aí eu chegaria a essa distinção. É assim? É, mas vamos lá. Vamos diminuir esse negócio. Vamos, como se o Renato fosse uma criança de 1 aninho. Por quê? O estudioso do direito é um cara chato, ele quer saber o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. E eu sou assim. E aí eu penso o seguinte, vamos lá. Renato, por que guarda a relação com produção de prova e seria processual? Da onde tu inventou isso? Da onde tu tirou isso? Eu queria que você que está me assistindo agora abra o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Por que eu quero que vocês abram esse artigo? Porque lá vai estar dizendo assim no artigo 6º, caput, são direitos básicos do consumidor. E aí está escrito assim, no inciso 8º, a facilitação da defesa dos interesses do consumidor com a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz a alegação for verossímil ou o consumidor, o que está escrito? Hipossuficiente. Vejam, o artigo que fala sobre produção de prova traz explicitamente o quê? A hipossuficiência. Por que não trouxe vulnerabilidade? Porque a vulnerabilidade é fática e a hipossuficiência, ela é processual. Ficou claro agora? Ficou mais tranquilo? Será que a gente consegue trabalhar um pouco melhor agora? Tudo bem. Então, eu tenho lá princípio da vulnerabilidade, princípio da hipossuficiência, e eu queria evoluir esse estudo agora. Eu queria chegar ao princípio da confiança. Bom, hoje eu sempre, antes de entrar em estúdio, antes de vir dar uma aula, eu gosto de ler poesia. Eu acho que poesia, na verdade, ela tira o ser humano do meio dos seus e passa a figurar em um outro lugar. E aí te inspira, minha fonte de inspiração, adoro Fernando Pessoa, Cecília Meirelles. E aí eu escutei, eu li um poema de Cecília Meirelles, eu acho que eu estou emocionado hoje aqui, e aí eu vou dar um conceito um pouco poético para vocês. O princípio da confiança é aquele em que o consumidor deposita uma esperança na marca. É aquele em que o consumidor deposita uma esperança na marca. Renato, como assim depositar uma esperança na marca? Que negócio é esse de poesia? Gente, se eu estou mostrando para vocês que as empresas trabalham demais para gerar uma credibilidade e que num mero anúncio, 30 segundos poderia custar 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares, desculpe, 5 milhões de dólares. Você imagina aqui aonde você pode chegar. Renato, como assim confiança? Vejam, é por causa da confiança que os consumidores depositam na marca que aquela marca passa a ter um valor.
E quantos milhares de reais, milhares de dólares são gastos para fazer com que aquela empresa tenha um nome, tenha uma boa reputação. E outra coisa que eu falo para vocês, quantos anos você leva para criar uma boa imagem? Quantos segundos você leva para destruir essa linda imagem criada? Alguns segundos você pode destruí-la. E é por isso que pessoa jurídica tem direito a dano moral. Como assim pessoa jurídica tem direito a dano moral? Sim. Dano moral é tudo aquilo que causa uma lesão à personalidade, a um dos bens integrantes da personalidade. A honra se subdivide. A honra é um dos bens integrantes da personalidade. E a honra se subdivide em honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva, aquilo que as pessoas pensam sobre você, tua imagem, tua reputação, teu bom nome. Olha aí, uma pessoa jurídica não tem imagem, não tem reputação, não tem bom nome. Então, se tiver qualquer mácula a essa imagem, merece uma reparação, só para a gente complementar. E honra subjetiva. Aí sim é aquilo que causa dor, sofrimento, angústia, que o melhor nome do tema até então, já li vários livros, mas ninguém definiu tão bem honra subjetiva quanto o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho um dia disse que o dono da dor sabe o quanto dói. Verdade. Não venha colocar preço na minha dor, não venha tabelar a minha dor. Só eu sei o quanto sofri, só eu sei o quanto que aquilo está doendo. Então é verdade. A pessoa física tem honra subjetiva e honra objetiva. A pessoa jurídica tem somente honra objetiva. Essa honra objetiva decorre de um trabalho que essa empresa faz para poder alicerçar a marca, para poder gerar uma confiança em quem? Nos consumidores. Então você acreditando naquela marca, tendo em vista que essa empresa gastou uma fortuna, você é levado ao momento do consumo, às vezes, sem querer. Como assim sem querer? Como é que eu deposito uma esperança na marca? Como é que eu deposito uma esperança nessa empresa? Como é que eu estou entrando nessa relação assim, tão sem pensar, por impulso? Vejam, quando eu estiver falando para vocês de princípio da confiança, eu afirmo que vocês acreditam nas marcas que esses fornecedores desenvolvem. Um exemplo básico. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino, chama Lucas, tem 3 anos e 6 meses. E tem uma menina, Renata, de 5 meses, que fez agora. E, viu, Renato, criatividade, que está acabando com a minha cabeça. Por quê? Porque eu estou tendo que tentar entender, aqui eu vou poder, aqui que eu estou em casa, o universo feminino. Ô, coisa difícil é entender o universo feminino. Para mim, para os homens, normalmente, não é não. Sim é sim. O universo feminino não. Não pode ser talvez. Talvez pode ser não. Não pode ser sim. Sim pode ser talvez ou não. Então eu fui ficando doido com esse negócio, né? Fui apresentando e falei, e eu sou pai de uma menina, tem que entender esse negócio. Aí comecei a pesquisar, fui para tudo que é lugar. Agora eu tenho que aprender esse negócio. Agora eu tenho que aprender. Só que eu tenho 37 anos. Como é que eu vou fazer em um mês o que eu não fiz em 37? Mas eu tenho que fazer, eu sou um aluno. Tá? Aí virei para um amigo meu e falei assim, rapaz, não, uma amiga minha, falei assim, olha, me ajuda. O que eu faço para entender o universo feminino? Ela, Renato, te dá uma dica. Assiste Sex and the City. Aí eu falei, sex o quê? Aí eu falei assim, in the city. Aí eu passei um final de semana, peguei o pacote completo de Sex and the City, recomendo que vocês assistam também, se você, como eu, queria entender o universo feminino. E aí, naquele momento, eu me deparei com pessoas maravilhosas. São 4 amigas e dentro de cada perfil de uma mulher. E me deparei com a mocinha do Sex and the City, que se chama Carrie Bradshaw. Uma mulher magra, bonita, loura, mora em Nova York, solteira, tem dinheiro, frequenta o High Society. E na hora que ela abre o notebook para escrever a matéria principal do jornal, é um notebook da Apple. Aquela maçãzinha. Vejam, dificilmente você vai conseguir ver um notebook sendo aberto em um programa de televisão que não seja um notebook da Apple. Quanto é que a Apple gastou para colocar o nome dela, agregando esse valor à marca e fazendo com que vocês confiem nas marcas? Posso falar uma coisa para vocês? Vai doer, mas vender produto não dá dinheiro. Vender produto não dá dinheiro. O que dá dinheiro, minha gente, é vender sonhos. Se você for comprar o tênis da Nike na China, ele sairá por $15. E quanto é que você paga num tênis da Nike hoje aqui? Você paga $15? Seguramente não, 400, 500 reais.
E aí eles estão vendendo e ganhando dinheiro com produto? Não, eles estão te vendendo sonhos. Just do it.